Rádio Big FM, a única rádio pop do Vale do Ribeira. Sejam todos bem-vindos. Está rolando por aqui mais uma edição do nosso Papo Reto e olha só que legal. Amiga FM, esse é o Papo Reto. E o tema de hoje? Papo Reto, tema do dia. Hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha para nossa audiência e para você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Deixa eu já focar aqui, ó, porque a partir de agora a conversa é séria. A partir de agora a conversa passa a ser mais técnica do que nunca. O doutor Vladimir está aqui no estúdio conosco, Maria Eduarda Duda. Boas-vindas aí para o nosso convidado. Boas-vindas. Fala aí, doutor, bom dia. Bom dia, Nelsinho, bom dia, Duda. Prazer estar aqui com vocês, de volta à cidade de Registro aqui presencialmente hoje. E falar um pouquinho aí sobre a Lei Maria da Penha, né? Mas você estava ontem foi na Câmara, né? Isso, ontem eu fui na Câmara dos Vereadores, falar um pouco sobre compliance, que é um tema que a gente conversou, né? Exatamente. Há um tempinho atrás, sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicados a contratações públicas. Muito bem. E depois você foi para um colégio ainda, né? Isso, eu passei no colégio... Esqueci agora o nome, o Barreto aqui da Flávio Barreto. Isso, Flávio Barreto. Falei com os alunos do ensino médio, ali cerca de 160 alunos, sobre os três poderes. Então falamos um pouco de Constituição, cidadania, direitos e sobre a divisão dos três poderes, né? Como funciona cada um deles e a quem você recorre em cada caso. E foi hoje, aí pintou aquele caso do Bolsonaro, do ato, abre aspas, golpista, não golpista, enfim, bem no dia que você tá por aqui, né, cara? E também a sua praia de atuação, né? Exato, foi uma das perguntas até, né, sobre golpe de Estado, né, que fizeram pra mim ali, mas como não cabia tanto no contexto de discutir a parte política, então eu acabei explicando pra eles o que se caracteriza, né, como golpe de Estado, golpe militar, essas diferenças, e deixei pro senso crítico dos alunos ali, né, refletirem sobre isso. Né? Porque são 200 e tantas páginas, não dá pra analisar da noite pro dia, e a gente vai pra televisão. Ontem eu tava assistindo a CNN, né, pra ver ali as matérias e informações, e o engraçado é que eles estavam falando assim, tô lendo enquanto converso com vocês aqui. Tipo, é tudo muito novo. Sim. Vamos ver o que acontece. Bom, a cidade de Registro hoje 27 graus, você pegou um pouquinho de calor ontem, né? Peguei calor, né? Um calor bem forte. Ele experimentou o pior calor do Vale do Ribeira. Porque a vez anterior que ele estava aqui, no período eleitoral, diga-se de passagem, aqui na região, até que não estava tão quente, mas você já sentiu calor naquela época já, né? Senti, peguei uns 2 dias de calor, mas em regra foi aquele tempo mais fresco, mais gelado, e eu trouxe a chuva do ABC, né? Eu trouxe um pouquinho de chuva lá da nossa grande São Paulo. Exatamente, você acabou de receber um cargo na OAB de Santo André, né? Isso, essa semana passada eu fui nomeado presidente da Comissão de Direito Constitucional. E jovem, né? Jovem ainda já... Mais a cara de jovem do que a idade. O joelho diz o contrário. Vamos lá, então. Nós temos aqui algumas perguntas a serem feitas já, mas já de cara. Porque, assim, a Lei Maria da Penha, geralmente ela entra em evidência na vida de uma pessoa quando ela precisa. No dia a dia, as pessoas não ficam procurando. Assim, a gente não lembra que ela existe, né? Exatamente. Mas o que é a Lei Maria da Penha, doutor? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei federal que trouxe o reconhecimento de algumas condutas tidas como crime que devem ter um tratamento diferenciado quando se trata de violência contra a mulher, contra o gênero feminino. Certo? Então nós temos dentro da Lei Maria da Penha a previsão de algumas medidas protetivas, a previsão de alguns tipos de violência, a caracterização dos tipos de violência contra a mulher, e é bom sempre ressaltar isso. A Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, seja mulher contra o homem, seja mulher contra a mulher até. Bom, vou tentar entender aqui. É porque todo mundo já fica, né, querendo saber as picuinhas da coisa. Uma mulher agrediu um homem, em algum momento encaixa? Tem decisões, algumas raras, que se aplica a Lei Maria da Penha contra o homem. Já tivemos alguns casos raros também quando foi aplicado contra uma criança do gênero masculino. Só que são aplicações da Lei Maria da Penha mais no âmbito civil, na questão de afastamento do lar, na questão de perda da guarda ou questão de não aproximação, né, de 500 metros, em analogia. Mas a Lei Maria da Penha, puramente, em regra, ela visa proteger a mulher por ser mulher. Entendi. Então, o intuito da Lei Maria da Penha é proteger a mulher. A mulher. Tanto de um agressor homem como de uma agressora. Isso, porque a Lei Maria da Penha, ela entendeu que culturalmente a mulher é vista como uma parte mais fraca. Então, numa sociedade mais patriarcal, mais machista, né, como se diz, a gente tem a visão da mulher como um ser mais fraco. Então,
ela precisa dessa proteção a mais. Entendi. E agora o que nós estávamos até debatendo aqui fora, no ar, agora há pouco, até a Duda nos trouxe a matéria da Ana Hickman. Famosos passam por isso também, Passa né? muito, sim. é muito comum. Sim, também temos casos de famosos, né, que foram expostos. E geralmente quando tem essa exposição na mídia que traz um pouco mais à luz, né, esse debate da Lei Maria da Penha. E é a parte boa para trazer um pouco de consciência até sobre relacionamentos abusivos, porque muita gente passa por relacionamento abusivo e não acha que está passando por um relacionamento abusivo. Inclusive, vamos entrar nessa onda aí já do relacionamento abusivo, porque ele não vem só da agressão física, né? Exato. Da agressão psicológica. Tipo, que tipo de agressão mais é vista como o xingamento? Sim, nós temos tipos de violência doméstica, certo? Então nós temos a violência física, que é a clássica, né? São agressões direto ao corpo da pessoa. Pode ser desde um empurrão, um chacoalhão, até tentativa de homicídio, por exemplo, facadas, estrangulamentos. Nós temos também a violência psicológica, que é atacar direto a psique da pessoa, derrubar ela, tratar ela de um jeito que machuque o psicológico dela. Certo? Então, que pode chegar a causar depressão, síndrome de ansiedade e tudo mais. Nós temos também a violência moral, que é você diminuir a imagem da pessoa, seja dela com ela mesma, seja dela com a sociedade, né? Então, é você humilhar, reduzir ela, reduzir as capacidades dela. Nós temos a violência patrimonial também. Opa! Que é você, basicamente, tomar conta do patrimônio da pessoa. Então, se ela trabalha, você toma conta do dinheiro dela, você que decide como ela vai gastar esse dinheiro, com o que vai gastar. Entendi. Entendeu? Qual o patrimônio que vai ser usado e como, certo? Cara, essa daí é problema, hein? Patrimonial também. Porque o patrimonial, agora, sabendo assim, tem muitas famílias que praticamente um gestor ali que arrecada o dinheiro. E aí pega dinheiro dos filhos, por exemplo. Sim, por exemplo, é muito comum um homem centralizar nele a administração de todo o patrimônio da família. Então a mulher não trabalha e ele trabalha. Ela cuida da casa, ou seja, ela faz uma função de faxineira, de babá, de passadeira, de cozinheira, não tem salário e não pode gastar o dinheiro que o marido ganha, porque ele, como ele que ganha, ele entende que ele que tem que decidir como vai ser gasto esse dinheiro. Então muitas mulheres às vezes não pode sair para um salão fazer o cabelo, porque o homem fala, não quero que você vá. Então a Lei Maria da Penha traz isso também como uma forma de violência patrimonial. E nesse caso, é ato de separação, né, lógico? Porque é difícil Pode você também. entrar com um processo, tô processando o marido e depois continua junto. Sim, é difícil. Existem medidas de conciliação, existem medidas na própria Lei Maria da Penha de como se fosse um tratamento para o homem, como se fosse uma reciclagem de marido. Existe uma previsão disso, que ele pode passar por uma psicóloga, por alguma instituição, para ele entender o que está acontecendo e tentar ressignificar aquele ato, porque muitas vezes o agressor, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa com atitudes ruins, ele foi ensinado a ter esse tipo de atitude. Não é necessariamente uma pessoa que gosta, que tem prazer em fazer mal pro outro. Passado de geração em geração, Exato. né? Viu o pai fazendo. Muitas vezes. Muito bem. Bom, para você que está nos ouvindo agora, estou aqui no estúdio com, lógico, a Duda, que já faz parte do nosso quadro do Papo Reto, e hoje conversando com o Dr. Vladimir pessoalmente. Ele já passou por aqui nesse programa, só que no que tá pegando, sobre o compliance do... Como que é o... Rodrigo Bocardi. O Rodrigo Bocardi, que resolveu ferir as regras do jogo da Dona Globo. E aí, a Dona Globo mandou ele embora. Então ele passou aqui falando com a gente sobre isso. Agora vamos para as questões mais, assim, que os ouvintes perguntam. Esse eu vou juntar todo aqui e vamos fazer perguntas que são de curiosidade. Saca só. Por exemplo, tem aqueles relacionamentos homoafetivos entre dois homens e um acaba sofrendo muita agressão física, verbal e tal. Ele pode procurar em algum momento a Lei Maria da Penha ou ele tem que ir para outros parâmetros? Bom, a Lei Maria da Penha, lembrando que a Lei Maria da Penha ela não prevê crime, na verdade ela prevê um crime, né, que é o crime de desobediência de ordem judicial de medida protetiva. Fora isso, os outros crimes que a gente tem são lesão corporal, injúria, calúnia, difamação, são os crimes que geralmente acontecem nesse contexto. Bom, quando se trata de um casal homoafetivo, por não ter mulher envolvida, geralmente não se aplica a Lei Maria da Penha. Porém, como eu disse, existem alguns casos de exceção que os tribunais entendem que, por ter uma pessoa que é tida como o elo mais frágil da relação, pode se aplicar em analogia às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
Entendi. E aí, no caso, quando, por exemplo, são duas mulheres, aí fica mais esclarecido, né? O relacionamento sim. de duas mulheres ali. Sim, como a lei visa proteger mulher, então não interessa se o agressor é mulher ou é homem. Pode ser a filha contra a mãe contra a filha, tia contra sobrinho, neto contra avó, desde que a vítima seja mulher. Aí é certo que é a aplicação da Lei Maria da Penha. Bacana. Vamos pensar da seguinte maneira, para você que está nos ouvindo aí, imagina assim que você presenciou um neto abusando de uma avó e você nem pertence à família, o núcleo familiar, só conhece os dois ali. Um terceiro pode fazer essa denúncia? Pode. E como faz? Tá? Um terceiro ele pode acionar a polícia militar, no caso, tá? A polícia militar é quem faz o papel ostensivo preventivo, certo? Ou então pode ser relatado na delegacia de polícia como um boletim de ocorrência para que seja investigado esse caso. Tá? Mas é muito importante que a vítima tenha voz ativa e que ela traga as provas para o processo, porque só com testemunha fica difícil de conseguir levar. E vamos pra pensar frente. da seguinte maneira, a vítima resolve não fazer nada porque o neto é o queridinho da família, aquilo outro e tal. E Sim. aí, né, se ela não resolver, a vítima dá um passo adiante, para por aí? Sim, nós tivemos um entendimento do STJ que diz que os crimes da Lei Maria da Penha, eles são de ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Que independente da vítima fazer a representação ou não, que é a chamada queixa, né, vai ser processado o crime pela Lei Maria da Penha. Bacana, isso já muda toda a figura que a gente imaginava. Porque a Lei Maria da Penha, como eu disse aqui na abertura da entrevista com o Dr. Vladimir, a gente só procura quando precisa. Só vai procurar. E não se interessa em saber os detalhes da lei. E isso é legal da rádio hoje, trazendo para o pessoal. Tem um detalhe importante, Nelson, que é bom destacar, que a Lei Maria da Penha não se aplica, por exemplo, num caso de agressão gratuita na rua, ou uma briga de trânsito, por exemplo. A Lei Maria da Penha ela é feita no contexto da família ou contexto doméstico. Quando a gente fala doméstico, inclui também empregado doméstico. Então imagina que você tem a sua mansão e contrata uma jardineira para cuidar do jardim e você acaba agredindo ela. Ela está num contexto de trabalho doméstico, se aplica a Lei Maria da Penha. E mais uma vez entra naquela questão de não importa o tipo de agressão, né? Verbal, exato. humilhação. Então se aplica a hóspede, se aplica a familiares um pouco mais distantes. A questão é que tenha um vínculo que torne aquela pessoa mais frágil dentro da relação. Agora, por exemplo, se tem uma agressão na rua, por si, não quer dizer que aquela agressão aconteceu porque a mulher era mulher. Pode ser por causa de uma fechada no trânsito, pode ser por causa de uma discussão, de uma desavença. Então, se não tem esse contexto de convívio familiar ou doméstico, aí não se aplica a Lei Maria da Penha. Perfeito. Daqui a pouco nós teremos mais perguntas. A Duda, inclusive, vai encher o doutor de perguntas. E a gente, lógico, vai curtir um som agora. E você que está nos ouvindo, manda aí para as outras pessoas que estamos conversando aqui com o doutor Vladimir. Daqui a pouco ele volta a conversar conosco mais um pouquinho. FM, a Rádio Pop. E para você que está nos ouvindo, já deu aquela passada no nosso Instagram? Segue lá, @Rádio Amiga FM Oficial, tem notícias, informações de registro do Vale do Ribeira, inclusive os recortes dessa entrevista estará lá em breve à disposição. E Duda, manda a pergunta aí pro Dr. Vladimir. Para quem tá chegando agora, ó, estamos entrevistando o Dr. Vladimir falando sobre a Lei Maria da Penha, mas ele consegue falar sobre tantas outras coisas. Duda, quer fazer a pergunta? Vai. Posso fazer uma sim? Vai lá, manda uma O bem difícil. descumprimento da lei da... como que? Medida protetiva? Medida protetiva pode levar mesmo à prisão ou é só Pode sim. manter a pessoa presa um tempo? Pode sim, pode. Nós sempre tivemos uma figura criminal chamada desobediência, que é um crime que nunca foi levado tanto em consideração, né? Porque é basicamente você desobedecer uma ordem legal. Então, se o juiz mandou, por exemplo, você devolver o celular para a pessoa que vendeu o celular para você, e você descumprisse essa decisão, você poderia ser preso. No caso da Lei Maria da Penha, eles criaram uma figura própria dentro da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva, né? Então, é um crime especial, né? Ele é mais pesado do que o do Código Penal e pode levar à prisão, sim, da pessoa que descumprir. A intenção, na verdade, é essa, é forçar a pessoa a cumprir. Por exemplo, se você não pode se aproximar a 500 metros da pessoa, descumpriu isso,
A vítima geralmente pode adicionar um aplicativo que tem um botão de SOS, que apertando esse botão, a viatura mais próxima já vem até a casa da pessoa, já vai pegar o agressor em flagrante ali descumprindo a medida e já pode levar preso em flagrante por desobediência. Vamos criar uma cena, vamos criar um cenário dessa conversa. Por exemplo, o cara resolveu falar assim, vou lá naquela loja comprar uma bermuda agora e de repente a pessoa entrou na mesma loja. Ele tem que sair? Tem que sair. Tá? Você vai comer no restaurante? Ele tá comendo ali no restaurante, tá no meio do prato. Tem. O que acontece? Existe uma discussão de que isso poderia ferir o direito de ir e vir, que é um direito constitucional de todo mundo, só que a partir do momento que a pessoa tem uma medida protetiva, ela tem que cumprir ela fielmente. Agora, se ficar caracterizado que a vítima está abusando desse direito, por exemplo, a pessoa trabalha num prédio, a vítima fica indo nesse prédio toda hora, como se fosse para forçar ele a sair de lá, aí tem que ser aplicada uma razoabilidade, tá? Porque quando a gente fala de direito penal, né, direito criminal, todo crime tem o elemento subjetivo, ou seja, a pessoa tem que ter a intenção de cometer aquele crime e tem algumas figuras que comportam a figura culposa, por exemplo, o homicídio. Você pode cometer um homicídio por imprudência, negligência ou imperícia, um homicídio sem querer. Agora, tem outras figuras de crime, ninguém comete um descumprimento de medida protetiva sem querer. Então, nesse caso se exige o dolo de descumprir. Então, se foi sem querer, vi que a vítima está ali, vou me afastar e saio de lá. Agora, a partir do momento que elas convivem em lugares muito parecidos e tudo mais, aí pode ser que o agressor entre com um pedido para o juiz explicando, olha, a gente frequenta X lugares que são em comum, são lugares movimentados, que ali não tem pessoas próximas, então eu quero uma exceção aqui que seja aplicada. Bacana. Vamos pensar da seguinte maneira, o agressor está seguindo a pessoa, e ele tenta verbalizar ou se aproximar. A vítima acaba ferindo de alguma maneira mortal essa pessoa. Caracteriza, talvez, em legítima defesa ou ainda a pessoa vai responder criminalmente e posteriormente que a lei vai ser aplicada? Certo. A legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude. O que isso quer dizer? Que o crime existe, mas a ilicitude desse crime é removida porque ela agiu de acordo com o artigo que fala da legítima defesa, que é você usar dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual e eminente. Então, o que quer dizer? Eu gosto de pegar muito aquele caso, se eu não me engano foi do cunhado da Ana Hickman mesmo, não sei se vocês se recordam, que um fã entrou no hotel e acabou atirando na cunhada dela e o cunhado acabou matando o agressor. Então eu gosto muito de usar esse caso porque, apesar de ele cessar a agressão contra a própria apresentadora e a mulher, ele acabou rendendo a pessoa, tomou a arma e a pessoa já rendida, segundo o que consta, ele acabou atirando na pessoa para matar. Então nesse caso não seria uma legítima defesa. Sim. Ele extrapolou. Ele teve o excesso. Né? Então a pessoa já estava rendida, já acabou a agressão. Então, se a vítima quiser se defender, ela tem que usar dos meios necessários. Entendi. Isso não quer dizer meios proporcionais. Então não quer dizer que se a pessoa vem com um cabo de vassoura, que ela tem que achar outro cabo de vassoura. Ela pode usar até uma arma de fogo, só que tem que usar dos meios necessários para acabar com a agressão. Acabou a agressão, ela não pode continuar atirando no corpo, no chão, por exemplo. Vamos pensar da seguinte maneira. Ela tem que se defender só, né? Se defender. Usou para defesa. Acabou a agressão. Não tem problema. Olha só. Não tem crime. Ela não comete crime. Outro cenário improvável aqui. Aí nós fugimos um pouquinho da lei Maria da Penha e entramos na lei da matar em legítima defesa. Certo. O cidadão entrou na casa dele, ou a cidadã entrou na casa dela e pegou o parceiro com outra pessoa, lá na cama, por exemplo. Eu já ouvi falar que se essa pessoa, naquele ato ali de nervosismo, não pegar nada, mas for lá pra cima do agressor, da situação e tal, existe uma defesa ali que ele emocionalmente estava perturbado. Porém, me contaram, e aí você pode me esclarecer, se ele retornar para uma cozinha, procurar no quarto uma arma, aí ele planejou. É verdade isso? Não existe uma resposta sim ou não definitiva. Tudo é muito questão do contexto, não só, que você deu bastante detalhes, só que tudo vai também da situação, quão abalada a pessoa ficou. Às vezes a pessoa ficou abalada ao ponto de ficar desassociada e quando vê já tá ali com uma faca na mão de novo em cima. Então o que a gente tem que tomar cuidado só é que não existe a figura da legítima defesa da honra. Isso é uma coisa antiga, que tinha muita gente que defendia isso, que é o quê? Você feriu minha honra, eu tenho o direito de te matar. Não, isso não existe, tá? Então, em casos de pegar em flagrante, né, um ato de traição e tudo mais, é aceitável, né, que, como a figura da injusta provocação da vítima. Ou seja, a vítima causou
aquele fato, né, que levou a um crime. Isso pode ser depois considerado na hora da dosimetria da pena. Mas o crime se tiver uma lesão corporal, por exemplo, ela vai continuar existindo a lesão corporal. Porque nenhuma traição justifica uma agressão. Isso. Tá certo. Então, o ideal, você acabou de ser traído, vá pro boteco beber. Exato. E conversar com seus amigos lá, porque você vai encontrar outro. Dá jogar um caça-palavra, Dá sei no lá. pé. É, a melhor coisa, não faça nenhuma besteira com a sua existência. Nós fugimos um pouquinho só da conversa. Nós estamos conversando aqui hoje com o doutor Vladimir, que vai voltar no próximo bloco, contando mais coisas pra gente aí sobre a Lei Maria da Penha. E se você tem ainda perguntas, pode mandar no 996418787. Amiga FM, a Rádio Pop. Rádio Amiga FM, muito bem, bom dia pra você em todo o Brasil ligado conosco. Estamos hoje aqui com... Tá aqui. Tô filmando, doutor, aqui, que depois eu vou jogar na internet, cara. Vai ficar famosão aqui respondendo nossas perguntas. Eu nunca filmei a Duda ou eu aqui no nosso Papo Reto, cara. Mas o doutor vindo aqui, lógico, estamos filmando. Ah, tá. Esse é o Papo Reto. É o Papo Reto. Antes de nós irmos para a próxima pergunta nossa, que eu vou jogar um ouvinte que tá no Rio de Janeiro, o Chiquito. Tá no Rio de Janeiro e olha só a história que ele vai contar pra gente aqui agora. Nelsinho, bom dia. Tô ouvindo aí o programa aí, esses lances aí que tá sendo contado aí, o que é legítima defesa, etc. Olha só, esse dia eu recebi um vídeo aqui, dos boots que eu recebo, da seguinte situação. O camarada tava num bar, tomando mais cerveja lá com os amigos. Tinha mulher nenhuma, não, só os amigos batendo papo lá, entendeu? E a mesa lá, as cervejinhazinhas. Aí chega a mulher do cara, com um galho de árvore. Botou o camarada pra correr, entendeu? Dando cacetada com esse galho de árvore e o cara correndo pra casa aí. E aí? Aí é lei do quê? É o João da Penha, esse daí. Com certeza ele tinha aprontado pra mulher fazer Tava isso. no bar só lá, tomando uma. E aí, doutor? Bom, vamos lá. Não é porque a gente tem a Lei Maria da Penha que deixa de existir outras leis, né, e que a mulher não possa ser configurar, né, como agressora também. Então, nesse caso, a gente tem a configuração da lei comum, do Código Penal. Então, por exemplo, se ela começou a bater nele com esse galho e causou algum tipo de lesão, um hematoma, um corte ou até uma concussão, ela vai responder por lesão corporal no grau da lesão que ela causou. Então, pode ser uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima até. Bacana. Duda, faz a pergunta aí. Como seria a sociedade se a Lei Maria da Penha nunca tivesse sido inventada? Boa. Legal. É um cenário que a gente é interessante analisar. O que eu vejo é o seguinte: nós temos o Código Penal em vigor, certo? Então o Código Penal ele traz todos os crimes cotidianos, desde do homicídio, lesão corporal, ameaça, injúria, calúnia, difamação, esses crimes que são geralmente cometidos no contexto de Lei Maria da Penha, né, de agressão doméstica. Sem a Lei Maria da Penha, a gente teria a aplicação pura e simples do Código Penal, que é o que acontecia antes. Então, por exemplo, o homem cometeu uma agressão contra a mulher, deu um enforcamento, pegou ela pelo pescoço, grudou na parede, enforcou, soltou e foi embora. Esse enforcamento gerou um hematoma no pescoço, ele responderia por lesão corporal e só, acabou. Então não teria nenhuma medida protetiva para tirar ele do lar, ela teria que ir atrás de medidas no contexto do direito de família, no direito civil, para pedir o divórcio, ela teria que ter uma rede de apoio para sair de casa, para ficar em outro lugar. Então, sem a Lei Maria da Penha, a gente encararia isso. A mulher teria que tomar uma atitude de sair do lar para poder ir atrás de um divórcio, de uma pensão alimentícia, se for o caso, se ela não trabalhar ou se ela for desfavorecida economicamente, para então se afastar dele e ele talvez sofrer uma prisão dependendo do grau do crime que ele cometeu. Então quer dizer que a Lei Maria da Penha, nesses casos onde a mulher é a vítima, ela pula etapas? Não necessariamente. O que acontece é que a Lei Maria da Penha, dentro das medidas protetivas, a gente tem a principal, eu diria, seria afastamento do lar e também a não aproximação de 500 metros. Então o que acontece? Isso dá um respiro para a vítima poder se planejar do que vai fazer a partir dali. Ela poder se planejar se ela vai continuar morando naquele lugar, se ela vai pagar... Faz ela se sentir mais segura, né? Faz ela se sentir mais segura e ter um espaço para poder pensar no que vai ser feito no próximo ponto. Porque nem toda mulher tem uma rede de apoio. Né? Tem amigos, tem família que possa cuidar dela. Então, se o agressor não sair de casa, ela não tem o que fazer.
Agora, lembrando que a gente sempre tem que pautar em provas. Então, já existem casos, pela minha experiência, são exceção de mulher que abusa desse direito. Então, para poder tirar o cara de casa e levar alguma vantagem, existe. Tá? Basta ser humano que pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, tudo tem que ser muito bem provado, muito bem alegado, para poder ter essa efetiva proteção da mulher e não ter também um abuso desse direito. Perfeito. Vamos falar sobre o assunto que mais as pessoas vivem, né? O caso do retorno, né? A mulher busca ajuda, a polícia e tudo mais, e o cara se passa de bonzinho. Você até usou um termo aí que é utilizado, né? Como que é? O ciclo do relacionamento abusivo. Certo. Nos conte aí pra mulherada, pros amigos prestarem muita atenção nesse ciclo que é muito importante. Certo. Então, o ciclo do relacionamento abusivo, ele basicamente funciona em 3 etapas. Começa com a fase da lua de mel, em que o agressor ele é uma pessoa super carinhosa, é o cavaleiro branco. É o Serginho, isso, é o Serginho Malandro lá quando vira o cavaleiro branco, sabe, no Lua de Cristal? Sim. Ele é o cara perfeito, faz tudo, dá atenção. Pessoa. Exatamente. Dá chocolate e etc. A partir dali, depois ele começa a depreciar a vítima, começa a diminuir ela, a tomar um controle da vida dela, ter um poder, a vigiar, a pedir satisfação de coisas que ela não precisa e tudo mais, ter um controle. Depois dali ele passa para a fase da agressão em si, que é qualquer tipo daquelas violências que eu falei, né? Pode ser a física, a moral, a verbal, a patrimonial. E quando a mulher começa a ficar de saco cheio e fala, eu vou sair, eu vou romper esse ciclo, ele volta de novo para a fase da lua de mel, né? Então, que nem quando a gente fala de relacionamentos com narcisista, a gente tem, né, o chamado love bombing, que é aquela bomba de amor. Ele te sufoca de amor, te dá tudo que você quer. depois ele começa a te depreciar, depois te agride, aí volta de novo pra lua de mel. Então, sempre que a mulher começa a tomar consciência e quer sair, ele volta a sufocar ela com amor, carinho e paixão. E o que acontece? É por isso que a gente sempre defende, né, que a mulher vai ter poucos momentos de lucidez para querer quebrar esse ciclo. Então, a família, os amigos, quem estiver por perto tem que apoiar ela nesses momentos. Porque são poucos momentos de lucidez que ela vai ter para querer sair desse relacionamento. Então ela não pode ser julgada, ela tem que ser ajudada. Conversando com outra pessoa, você tem uma... mas tem uma frase antiga que vai contrária a tudo isso, que diz assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí, mete ou não? Não, mete sim. Tem, né? Porque nós somos uma sociedade, então um tem que cuidar do outro. Certo? Nós somos da mesma família humana. Então, do mesmo jeito que você não quer ver um idoso sendo maltratado, uma criança sendo maltratada num abrigo, por exemplo, você não pode aceitar que uma mulher seja simplesmente maltratada. Então, tem que se meter sim. Agora, em questões íntimas que não envolvem uma violência, aí eu defendo que realmente o que é de casa tem que ser resolvido dentro de casa. Agora, se tem uma violência, essa violência não é só contra aquela mulher, é contra toda a sociedade. Perfeito. E, inclusive, eu acho que na sociedade atual não existe mais espaço para agressão física. Seja ela de qualquer forma. Você tá num jogo de futebol com seus amigos, aí sofreu uma falta, não existe mais. Pra que você vai agredir fisicamente? Em casa, então, nem se fala, velho. Assim, todo mundo tem que acordar cedo para trabalhar depois. Então, assim, você quer descarregar? Eu ontem mesmo fui aqui na associação, né, registrense de judô, vai lá. Pega um kimono emprestado, vai lá. Lá você luta, você bate, você apanha. Fui lá treinar com o pessoal. Hoje é quarta, hoje eu tô lá, hoje eu estarei lá. Você tá lá hoje? Eu estarei lá hoje. Mas é por causa do meu filho. Ah, tá. Então louco pra trocar um... Olha só. Vamos lá, então é isso, sabe? Então, se você tem uma certa agressividade dentro de você, você quer extrapolar, quer pôr pra fora, tem as artes marciais aí, faz um boxe, um jiu-jitsu, judô. Claro, dentro dos limites ali, só que já é o suficiente para você extrapolar essa energia que você quer. Não tem o porquê você cometer agressão, que nem você falou, num contexto de futebol. Todo mundo tá ali por lazer, ninguém tá ganhando dinheiro com uma pelada de fim de semana, né? E todo mundo tem que levantar para trabalhar no dia seguinte, então... É que existe muito homem que sabe que não vai ganhar no debate, sabe que vai ganhar em outra coisa. Esse é verdade. Ele perde, ele sabe que não vai conseguir debater isso com a pessoa. Ele debater a altura. Bom, são 10 horas e 56 minutos, estamos encerrando o Papo Reto de hoje, muito bacana, uma audiência maravilhosa, muito qualificada e, logicamente, pela presença do Dr. Vladimir, hoje fisicamente. Podemos conversar mais vezes fisicamente, é difícil tirá-lo de São Paulo para cá, mas quando tiver agenda por aqui, por favor, a gente levanta outra bola para você cortar. Bom, muito obrigado, Nelsinho, obrigado, Duda, prazer estar aqui com vocês, bater esse papo e estou à disposição aí para trazer conhecimento e
fazer essa troca com vocês aí. Bacana. O próximo programa é a Amiga FM Esportes. Perguntava o Dr. Vladimir, torce pra algum time? Se liga. Eu sou São Paulino, mas não acompanho muito futebol, não. Bacana, é quase igual todo São Paulino, não acompanha muito. Eu, como bom santista que sou, estou numa fase de lua de mel com o meu Santos Futebol Clube. Já tem um Amiga FM Esportes. Ó, Duda, pra vocês saberem, ela é corintiana. Mas como todo corintiano, também não se liga em futebol. Eu só sei que eu sou corintiana. Só pra pesquisa do IBGE, né? Só. O IBGE pergunta, que time você torce? É Corinthians. Pronto, 27 milhões. Sei o nome do time. Metade não tá nem aí com futebol. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Tudo bem, Duda? Aquele abraço pra você também. Um abraço. Até amanhã. Bom, é o seguinte, meus queridos. Você até amanhã, cara. Até amanhã, você até logo, amanhã. galera. Até breve. Deixa eu ver a enquete. Quase esquecemos aqui de ver a enquete. Você viu que eu lancei a enquete antes. Todo dia tem uma enquete lá no nosso Instagram. Siga lá, @Rádio Amiga FM Oficial. Vamos ver como é que terminou a enquete da Lei Maria da Penha. Você acredita que eu fiz uma enquete sobre cerveja, uísque, vodka, suco, água ou tomo tudo? Cerveja não teve nenhum voto. Acredito. Acredito porque eu não sou apreciador de cerveja, então eu também não, mas eu achei que ia estourar. A metade dos brasileiros consomem, né? É estranho. Então, eu achei que ia bombar aqui de Eu também não sou fã, não. Bom, vamos lá, 11% diz sem nada sobre a Lei Maria da Penha. 0% sei tudo, 89% sabe o básico, que é a grande maioria da população sabe. O básico, o cara bateu na mulher, encaixa na Lei Maria da Penha. Bom, é isso, básico. Sim, além, né, de participações, né, como essa que eu fiz hoje, que vários outros juristas fazem nas mídias, nós temos também uma cartilha do Ministério Público muito interessante. Tá? Eu posso até depois deixar o link aqui pro Nelsinho divulgar para o pessoal depois. Assim. Tá? E tem vários trabalhos do próprio Tribunal de Justiça, das varas de violência doméstica. Então, assim, na dúvida, procura a vara da violência doméstica mais próxima, o Ministério Público, a Defensoria Pública ou um advogado particular mesmo.